Uma bela manhã para aprender física. Página 135. Não é da UFSC, mas é do IFSC. Olha que beleza. É isso, semana? É no próximo. Próximo? Na maioria das vezes, executamos determinadas tarefas sem ter o mínimo de conhecimento do princípio físico envolvido. Sabemos fazer porque alguém nos disse como, ou aprendemos de forma empírica, ou seja, tentativa e erro. Uma das situações é quando colocamos água para ferver em uma chaleira ou panela. Nunca devemos encher até a borda, pois, caso contrário, a água vai transbordar. Muitos não sabem por que isto ocorre, ou qual é o princípio físico envolvido, mas sabem o resultado. Com relação aos princípios físicos envolvidos nessa situação, assinale a proposição correta. Ai, ai, ai. 01. O princípio físico envolvido é a dilatação térmica. A água, por ser um líquido, dilata antes da panela, por isso a água transborda. A panela também dilata. E se for pelo aquecimento, o alumínio aquece mais rápido do que a água. Czinho é muito menor, calor específico é menor. Então, mesmo que fosse a dilatação, estaria errada a maneira como ele explicou. Professor, uma coisa, ele não diz do que a chaleira é feita. Isso influencia. Claro, né? Também influenciaria. Uma chaleira de barro. Exatamente, uma chaleira feita de alguma coisa bizarra, certo? Outra, galerinha, ó, o coeficiente de dilatação dos metais é maior que o coeficiente de dilatação da água. Então a chaleira dilataria mais do que a água, ocupando... Então, teoricamente, a chaleira crescendo mais que a água era para baixar o nível da água. É outro fenômeno, não é a dilatação que nós estamos observando. Lembra que a dilatação é sempre minúscula, certo? Então, tanto a explicação dele quanto o princípio que ele tentou usar não fechou. 02. O princípio físico envolvido é a dilatação térmica. A água, por ser um líquido, dilata mais que a panela, que é um sólido. Os líquidos dilatam mais que os sólidos? Teve alguma regra desse tipo? Pior é que não, o que importa é o material, é o gama. Então os líquidos não dilatam mais que os sólidos, certo? Eu posso ter líquidos que dilatam mais e líquidos que dilatam menos. Pirex, por exemplo, é um material sólido que dilata super pouco. Então ele vai dilatar menos que a maioria das substâncias. Agora, metais são caras que dilatam mais, podem dilatar mais do que alguns líquidos. Ele disse que o gabarito é só 0,2. É, não. Vai não ter nada. Não tem como. 04. As correntes de convecção na água são as responsáveis pelo transbordamento da água. Claro! Não é a água dilatando que faz a água transbordar. A água começa a borbulhar devido à corrente de convecção. Aí vem uma corrente muito forte e ejeta a água para fora da panela. Não é a dilatação. Eu queria ver o gabarito oficial, cara. Se o gabarito oficial for 02, é uma coisa assustadora. Porque assim, ó, é muito comum, né? Como a gente trabalha com esse material há vários anos, é muito comum a gente ter feito a questão no vestibular no ano anterior, aí vai fazer a questão com o gabarito errado, a gente sabe o gabarito oficial, aí vê que é um erro de digitação. Agora, às vezes o gabarito oficial pode ter saído errado na primeira publicação, como assim acontece. Aí às vezes o cara vai na internet e procura o primeiro gabarito para fazer o gabarito da apostila e não procura a segunda publicação, pode ser tudo isso. 08. A panela dilata menos que a água por causa do processo de aquecimento por condução, enquanto que na água o processo de aquecimento se dá por convecção térmica. Olha, a panela dilatar menos é pouco provável porque os metais têm coeficiente de dilatação maior do que as outras substâncias de maneira geral. Então a ideia clássica é a panela dilatar mais, mas como a amiga falou, não dá para saber porque não falou o material da panela. Enquanto que na água o processo de aquecimento se dá por convecção, é verdade, mas não explica o porquê transbordou. Ele falou coisas ali que até poderiam ser verdade as duas, embora a primeira seja menos provável. Agora, não explicou por que transbordou. Eu precisava do item que explicava. 16. A água transborda por causa de sua dilatação anômala. Não. Mas, pelo menos ter um gabarito só mostra que de repente foi só um errinho na posição, nada demais. Outra coisa que nós poderíamos fazer para confirmar isso é pegar os coeficientes de dilatação da água e do alumínio, comparar os dois coeficientes de dilatação para ver se justificaria a dilatação térmica da água. Mas aí a gente vai ter que supor também, não? Exatamente, vai ter que fazer uma suposição, mas só para a gente depois fazer um tiratema, seria interessante de investigar esses valores.
Ó, 22, hein? Não posso deixar de fazer a 22 da UFSC, termodinâmica.